lá no domingo, Misericórdia Domini. Misericórdia Domini. Nós ouvimos já esse texto na leitura do Evangelho feito há pouco. Eu faço a introdução dizendo o seguinte: nós vivemos o clima de Páscoa. A ressurreição, ela é mais do que um sonho. Na fé, a ressurreição para nós agora é uma verdade, é uma realidade. E ela também se torna uma realidade, uma verdade, aqui nesse texto bíblico. Jesus aparece para os discípulos, lá no mar de Tiberíades. Os discípulos foram pescar, mas, como se costuma dizer, o mar não estava para peixes. E eles, no início, não reconheceram Jesus, que estava ali parado. Viram apenas uma pessoa que os orientou. Eles apenas viram uma pessoa que disse: lançai as redes mais à direita ou mais à esquerda. E o resultado dessa pescaria e dessa orientação foi uma pescaria que foi além das expectativas. Eles pegaram tantos peixes que quase não conseguiram trazer as redes até a praia. E ali mesmo, depois da pescaria, eles tiveram intensa comunhão. Houve comunhão e partilha. Depois dessa comunhão, dessa conversa, Jesus se dirige a Pedro e lhe fala de sua missão. Ele fala 3 vezes dessa missão. O que Jesus pede para Pedro? Quem lembra do texto? Quem não viu o texto e ainda lembra? 3 vezes Jesus disse quase a mesma coisa para Pedro. Você me ama? Você me ama? Sim. Tá, então se você me ama, então Cuide das minhas ovelhas. cuida das minhas ovelhas. 3 vezes. Eu me imagino na situação de Pedro. Quantas vezes em casa, quando a mãe e o pai falam para o filho: meu filho, faça sua lição de casa. Os pequenos aqui, as mães e os pais falam isso para vocês? Sim? E aí o que acontece quando a mãe fala 3 vezes? Como é que você reage? Chega, amor, já falou 3 vezes. Não é assim? A mesma reação, mais ou menos, dá para imaginar, foi a de Pedro. Ô Jesus, não confia não? Você tem, já me falou 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. E 3 vezes, de fato, Jesus fala para Pedro, para você ter minhas ovelhas, e no final ainda diz: então, se você me ama sério. Prezados ouvintes, Jesus está vivo. Vivemos hoje não na sexta-feira da paixão. Nós não estamos indo mais em direção à morte, mas nós vivemos a alegria da Páscoa, a alegria da vida, a alegria que permite a gente sonhar de novo, a alegria que
está nessa igreja e se Jesus nos chamou e nos convidou para esse culto, é para dizer a mesma coisa para vocês. Tomam conta das minhas ovelhas. Sigam-me. Ouviram o projeto do Senhor. É isso que o texto vem nos dizer no dia de hoje. E esse texto ele usa dois símbolos muito bonitos: o mar e o pescador. Ele usa esses dois símbolos para tornar mais claro ainda a nossa missão. O mar simboliza o mundo, seus segredos e os seus mistérios. O mundo, como mar, quando ele não é conhecido, ele se torna perigoso. Quantas pessoas não desejam, eu quero ganhar a vida, eu quero ganhar o mundo? Sim, mas também lá mora o perigo, como no mar. No mar é o lugar da gente tirar o peixe nosso de cada dia, a comida nossa de cada dia. Mas tem seus perigos, seus mistérios. O mundo é a mesma coisa. O mundo é o lugar do nosso trabalho, nossa vida, nossa labuta. Lá também nós tiramos o sustento nosso de cada dia. Mas também podemos ser engolidos pelo mundo. Também o mundo é um lugar hostil, enganador e perigoso. Quantas pessoas, os jovens hoje, não se perdem no mundo? Ele tem os seus atrativos, é o lugar do nosso trabalho, mas ao mesmo tempo, se a gente não se cuidar, ele é muito perigoso. Pescador é outro símbolo. E eu vou contar uma história aqui que era muito de Vitória. Mas talvez vocês já ouviram de como funciona uma pescaria na beira da praia. Eu já observei isso várias vezes, é muito interessante. É muito interessante. Os pescadores ficam na beira da praia com barcos preparados. E aí aquela pessoa que tem mais conhecimento de peixe, dos movimentos dos peixes, ele fica na beira da praia só observando. E ele sabe quando tem um cardume se aproximando. De repente ele orienta as pessoas, os pescadores que estão em torno dele, e diz: é agora, é para já, vamos entrar. E aí eles vão remando com muita pressa, muita destreza, e vão cercando o cardume. Só que lá dentro do mar eles se perdem. Então, aquele comandante que tem o conhecimento que está na beira da praia, o que ele faz? Quem sabe? Mais para a direita, aí eles mudam a direção. Ou ele diz assim, mais para a esquerda, ele consegue observar lá da praia o movimento do cardume. Aí eles conseguem cercar esse cardume e fazer a pescaria. Eu lembrei disso que parece que Jesus fez a mesma coisa, né? Eles pescaram a noite toda, foi isso. E nada de peixe. E Jesus, lá na praia, só observando, sabia os segredos da pescaria. Aí ele diz: olha, você tem que jogar a rede mais para cá. E com isso deu um bom resultado. Muitas vezes, amigos e amigas, também nós, na nossa vida, estamos na mesma situação dos pescadores. Trabalhamos a noite inteira, a semana inteira, às vezes o ano todo, e não conseguimos grandes resultados. Muitas vezes também nós, como os pescadores, estamos em situação muito parecida. Estamos sem saídas, atolados em problemas. Muitas vezes também nós
como os discípulos depois da morte de Jesus Cristo, nos encontramos em uma situação onde até falamos para nós: eu acho que eu estou chegando no fundo do poço, não vejo mais saída para a minha vida, meu problema. Nesses momentos também nós precisamos crer e dizer: Jesus está vivo, Ele está olhando por nós e nos mostrará a direção. Ele dirá mais à direita, mais à esquerda: espere um pouco, não se afobe, tenha paciência. Se Jesus está vivo, Ele é aquele que olha por nós. Então também nós poderemos dizer que um hino que diz, eu não lembro se é o hino 221, por milhares, não preciso ver, nem sempre tudo entender. Já que vocês estão abrindo a Bíblia, hino 221 também dá uma estrofe. É isso mesmo? Por milhares, não preciso ver, nem sempre tudo entender. Será que a gente consegue cantar assim? Como é que começa a viver esse o início? Se bem que meu caminho é ignorado. Se bem que meu caminho é ignorado. Se a gente está numa situação que não vê saída, na festa diz: se Deus está me guiando por milhares, não há necessidade de eu ver o meu futuro e entender tudo. Eu vou confiar. Por milhares não preciso ver e nem sempre tudo entender. Porque eu sei que Ele está na praia, Ele está no meu caminho, Ele está vivo, Ele vai me ajudar. No texto, Jesus precisa dizer 3 vezes para Pedro: apacenta o meu rebanho. Jesus chega até, como já falei, até chega a ser meio chato. Depois da Páscoa, essa lição passa a ser não só de Pedro, mas passa a ser a nossa lição. Depois da Páscoa, essa passa a ser a missão desta comunidade. Depois da Páscoa, apacentar ovelhas é a missão nossa de cada dia. Então a gente deve dizer o seguinte: cada um de nós tem a sua pescaria. Quando eu falo cada um de nós tem a sua pescaria, cada um de nós ele tem uma atividade de onde ele tira o seu sustento, o pão de cada dia. O que vocês fazem? Quem quer dizer? O que vocês plantam? O que vocês fazem? E uma palavra: quem planta café? Tem gente que trabalha no café, no chuchu. O que vocês fazem? Feira orgânica. Ótimo. Mais alguém quer falar? Vocês não fazem nada? Tem mais verduras diversas. Diversas verduras. Feira orgânica, diversas verduras. Mais alguém? Só uma pessoa. Eu acho que o povo aqui está na folga, né? Eu trabalho com pallets, monte pallets, serraria. Serraria. Tá. Então, cada um tem a sua pescaria. O lugar onde tem o seu sustento, o seu lar, o seu mundo, a sua vida, a sua lavoura. O que Jesus vai dizer é o seguinte: tudo bem. Vocês têm
só para ganhar dinheiro. Essa é uma atividade. Pescar, ganhar dinheiro, se manter, cuidar da família. Mas mais do que isso, quem é igreja, quem é cristão, ele também cuida de pessoas. E às vezes a gente quer separar isso. Não, eu tenho que cuidar do meu. Eu não posso. Não. Na igreja a gente trabalha para ganhar vida, mas também tem a missão de cuidar das ovelhas. Cuidar do rebanho. Essa é uma missão que passa a ser da igreja. Essa é uma missão que passa a ser de todo mundo. E aí você, bem rápido, muitas vezes nessa missão de cuidar de pessoas, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Enquanto que a gente vinha chegando por aí, o Valdir conversando, ele me falou um pouco do trabalho, de ciclo de oração, foi isso, né? Achei muito interessante porque é uma atividade cuidar de pessoas. Quantas pessoas que moram nessa comunidade estão doentes? Elas estão tendo cuidado? Quantas pessoas estão com depressão? Quem está cuidando delas? Quantas pessoas estão atoladas em outros problemas? Quem está olhando por elas? Quem está tendo essa função de estar na praia ou de longe orientando essa pessoa? Faça isso, faça aquilo. Dá um tempo. Vocês fazem essa tarefa, essa missão? Essa é a missão da igreja nesse mundo. Apacentar as ovelhas e cuidar dos rebanhos. Os jovens também precisam de cuidado. O mundo das drogas está aí. Quem orienta eles? Quem é luz no caminho dessas pessoas? E o Evangelho de hoje quer dizer exatamente isso. Por isso, Jesus é tão insistente com Pedro. Porque sempre de novo nós precisamos ouvir que nós não vivemos só para trabalhar e ganhar para nós. Nós também existimos e vivemos para cuidar dos outros. A vida dos outros, o problema dos outros também passa agora a ser de nossa responsabilidade. Porque muitas vezes quem está atolado em problemas não consegue mais ver longe. Ele tem dificuldade de vislumbrar caminhos, possibilidades. Alguém de vocês já se encontrou nessa situação onde a gente parece que tudo anoiteceu e você não vê mais sair? Então nós precisamos de outras pessoas que olhem por nós, que nos ajudem a andar, que nós não estamos mais conseguindo. E é isso que Jesus propõe a esse texto. Que Deus faça dessa comunidade, como é que é? Cuidar da comunidade do caminho aqui, uma comunidade onde de fato todos cuidem de todos. Que aqui também seja uma comunidade onde a gente percebe que quem consegue enxergar mais longe, empreste os seus olhos para quem tem dificuldade. Para quem caminha mais rápido e mais depressa, estenda a mão para quem não consegue andar com tanta pressa. Para quem vê o mundo com tristeza, que empreste a sua alegria. Para quem está em dificuldades, que ele tenha